Bom, criança, estamos aí novamente, né? Agora com a nossa aula de português, né? E nós vamos estar falando sobre orações, período composto por subordinação, né? Ou seja, oração subordinada. É ao livro 5, da página 27 à página 31, tá? A tia Andréia vai dar uma pincelada na matéria. Espero que vocês vão lá nessas páginas, leiam, porque vão ter exemplos para vocês estarem analisando, olhando tudo bem detalhado, tirando as dúvidas, né? E aprendendo mais. As orações subordinadas são orações, né, que exercem a função sintática em relação à oração principal, completando seu sentido e sendo dependente dela. A classificação em oração subordinada surge quando um determinado período é composto, ou seja, ele é formado por uma ou mais orações. E as orações subordinadas, elas são divididas, né, classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. As orações subordinadas adverbiais, né, elas são orações que exercem função de adjunto adverbial do verbo, da oração principal, tendo a mesma função que um advérbio na estrutura frásica, na frase. Então, ela tem a função de adjunto adverbial do verbo, mas dentro da estrutura da frase ela vai ter função de advérbio. E qual que é a função do advérbio? Ele acrescenta, né? Apresentam circunstâncias de tempo, de causa, de fim, de consequência, condição, né? E sendo assim, sempre iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas. Existem 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, que são a oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial consecutiva, oração subordinada adverbial final, oração subordinada adverbial temporal, oração subordinada adverbial condicional, oração subordinada adverbial concessiva, oração subordinada adverbial comparativa, oração subordinada adverbial conformativa e oração subordinada adverbial proporcional. Essas são as orações subordinadas adverbiais, né? Ou seja, vão estar trazendo circunstâncias aí de causa, de consequência, de finalidade, de tempo, de condição, de concessão, de comparação, de conformação e de proporção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as orações subordinadas adjetivas, né? Que elas são orações que exercem a função de adjunto adnominal de um termo da oração principal e tendo a mesma função que um adjetivo na estrutura da frase, né? Ou seja, ela vai exercer na oração principal, ela vai exercer a função de adjunto adnominal, mas na estrutura da frase ela vai ter função de adjetivo, né? E sempre começa, né, com um pronome relativo que. Existem 2 tipos de orações subordinadas adjetivas. Nós temos as orações subordinadas adjetivas explicativas, que têm a função de explicar e ampliar o sentido do termo, né? E temos também as orações subordinada adjetiva restritiva, que tem como função restringir e especificar o sentido de um termo, né? Agora também nós vamos falar agora um pouco sobre as orações subordinadas substantivas, né? Orações subordinadas substantivas são as orações que exercem função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicado nominal, de aposto. Elas têm a mesma função que um substantivo na estrutura da frase, né? Começam sempre com conjunções integrantes, o que e o se. Existem 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Então, nós temos as orações subordinadas substantivas subjetiva, as orações subordinadas substantiva objetiva direta, orações subordinadas substantiva objetiva indireta,
orações subordinadas, substantivas, completiva nominal, orações subordinadas, substantivas, predicativa e orações subordinadas, substantivas, apositivas, tá? Então, essas aí são os tipos de orações subordinadas que temos. Lá no livro está explicando cada uma delas e dando também exemplos. Então, né, eu peço encarecidamente a vocês que vocês vão até a página 27 até a 31, leiam novamente, pegam os exemplos, aplicam esses exemplos em cada um desses tipos de orações, tanto a oração subordinada adverbial, quanto a oração subordinada adjetiva, quanto a oração subordinada substantiva, né? Todas são ligadas aí por um período composto, né? Por conter uma ou mais orações, né? Sendo formado por duas ou mais orações. Então, peguem essas páginas, leiam, observem os exemplos. E nas atividades da página 41 a 44, vocês vão fazer as atividades para a tia Andréia e, tendo alguma dúvida, vocês podem estar enviando uma mensagem pelo WhatsApp ou lá no grupo ou no privado, que a tia Andréia também tenta ajudar mais, ok? Até a